Bem-vindas e bem-vindos. A nossa convidada é licenciada em Psicologia e mestre em Psicoterapia. Desde 2009, coordenadora do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, representante de Portugal junto do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência Doméstica. Falo da doutora Marta Silva. Este é um podcast em parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Acompanha-me a juíza conselheira Teresa Féria. Bem-vindas. Marta Silva, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é tutelada pelo Governo. Vamos aqui apresentá-la para quem não conhece. E qual é que tem sido, na prática, o papel desta comissão? E que papel é que tem desempenhado neste combate à violência doméstica? Bom dia, obrigada a ambas. Portanto, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é o organismo público responsável pela implementação das políticas públicas, primeiramente da promoção e da defesa da igualdade de género, que é depois a partir daqui que construímos as outras discriminações, designadamente aquelas em que assenta a violência doméstica e a violência de género. É este organismo que cabe desde 1977, já não é um organismo jovem, a coordenação das políticas nesta matéria. Obviamente tem sofrido alterações até nos seus enfoques e nas suas abrangências. Tem mudado de nome e necessariamente ao longo destes quase 50 anos, mas essencialmente ao nível da violência doméstica e da violência de género tem duas incumbências que me parecem centrais. Uma, a implementação daquilo que é definido por cada governo como prioridade para o país e, portanto, trabalha ao nível macro, não é? O que é que queremos enquanto desígnio nacional nestas matérias, e depois uma parte muito importante dentro desta, que é a coordenação e a supervisão de toda a rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica, que é uma rede pública no sentido em que é financiada e coordenada pelo Estado, embora a gestão possa e é maioritariamente privada. E tendo em conta os recentes números e os balanços que vão sendo conhecidos relativamente a este crime, já ouvimos o Primeiro-Ministro muito preocupado com a violência doméstica. Falava que de governo para governo as políticas vão mudando. O que é que se nota no atual governo? Deixe-me pôr-lhe a questão de outra maneira. Eu acho que é uma área muito consensual e eu trabalho há muitos anos aqui na Comissão e, de facto, há uma linha condutora que não muda. Portanto, eu acho que há inequivocamente uma censura social e, obviamente, política de tudo o que tem a ver com estas matérias. Portanto, não diria que haja grandes alterações. Há, de facto, governos que marcaram alterações legislativas muito, muito relevantes, mas também tinham algum contexto internacional para isso acontecer. Portanto, não diria que haja uma grande flutuação de políticas, sobretudo nos últimos anos, independentemente da configuração parlamentar ser mais assim ou ser mais assado. De facto, o que assistimos hoje em dia, eu sei que os números, quando são divulgados, suscitam sempre algum desconforto e parece que de repente só há violência doméstica. Aliás, vê-se os comentários nas redes sociais, agora tudo é violência doméstica, como se fosse quase um crime da moda. Eu, honestamente, estou em crer que não temos propriamente um aumento de criminalidade, temos seguramente um aumento de visibilidade. Eu acho que ninguém acredita que há 40 ou 50 anos tínhamos um país mais igual ou em que as relações eram mais simétricas. Não é credível que isto fosse assim. Agora, de facto, temos uma visibilização e temos uma consciência de que isto não é admissível, que torna a problemática muito mais visível. Mais preocupante que os números, parece-me a mim, é o discurso, um discurso desculpabilizador que se tem vindo a assistir, e aqui sim eu penso que estamos a assistir a alterações até em gerações em que não era expectável haver este discurso relativizador, legitimador. E as redes sociais vêm amplificar, não é? De repente toda a gente tem espaço. Da figura do homem e da mulher. Sim. E acho que um pode e o outro não. Sim. E acho que aí, mais do que os números, porque isto vai ter repercussões, não é? Daqui a uns anos tem repercussões, esse discurso e esta mentalidade que parece que estamos a assistir a algum retrocesso, e estou a ser otimista, a algum retrocesso. Eu acho que estamos a assistir a vários retrocessos
não legislativos, obviamente, mas em termos de consciência social, e obviamente esta alteração da consciência social pode no futuro vir a ter impactos muito negativos, até naquilo, e aí sim, naquilo que os governos vindouros venham a achar que é prioritário penalizar ou não penalizar, não é? Uma comparação que parece bizarra, mas temos um partido em Espanha, aqui ao lado, portanto a 200 km, que pediu a semana passada, a revogação da lei da violência de género, que é uma lei sinalizada na Europa, como, aliás, a nível mundial, como uma boa prática, que é a Lei Quadro Espanhola de 2004, e temos um partido com assento parlamentar e que pode não ganhar eleições, mas ficará nas próximas legislativas espanholas com grande representatividade, a pedir a revogação desta lei. Portanto, só para perceber que nós não estamos... Portugal não vive... isto não é um microcosmos, parece, mas isto tudo tem influências. E, de facto, temos neste momento discursos de outros países e internos que acho que nos devemos mesmo preocupar. Já não são só meia dúzia de pessoas a dizer umas coisas para o ar, não. Há movimentos estruturados. Sim, temos que ter em consideração que estamos numa altura de uma situação política internacional muito delicada. Estamos em guerra, para todos os efeitos, ainda que os combates não se verifiquem no território nacional, mas estamos em guerra e, em alturas de guerra, aumenta a insegurança das pessoas, aumenta a falta de perspectiva social e, portanto, é natural que este tipo de ideias surja de uma forma mais visível, porque elas sempre existiram. Sempre tiveram. E na sequência do que dizia a doutora Teresa, é essa perspectiva, quando a pessoa está em vulnerabilidade, o outro é sempre percepcionado como uma ameaça, não é? Justamente. E, portanto, este grupo das mulheres, portanto, esta coisa, vem pôr em causa a núcleo da família, portanto, vamos voltar ao modelo conservador, seja lá o que isso for. Ou vamos voltar ao modelo de privilégios. Certo, exatamente. E não de direitos iguais. Exatamente, sim. E, portanto, eu vou defender os meus privilégios. Sim. E quando os sinto ameaçados, obviamente, eu sou mais agressivo. Exatamente. Eu penso que é mais este tipo do que estarmos a falar em retrocessos ou não retrocessos, porque a linha do tempo não é propriamente linear. Verdade, de acordo, totalmente de acordo. E olhando para este crime, o que é que dizem, e é com isso que trabalham também certamente todos os dias, o que é que dizem as nossas estatísticas portuguesas? Bem, nós temos, desde que o crime é público, o crime é público desde 2020, Desde 2000. E 2000, peço desculpa. Desde 2000... Recomeçou a ser público, porque quando ele foi criado, verdade. em 82 era público, depois deixou de ser público e em 2000 voltou a ser público. Não é? Certo. E depois, desde 2007, que tem de facto a epígrafe de violência doméstica, porque até 2007 não tinha... Era maus tratos. Crime de maus tratos. O que nós temos vindo... as estatísticas são muito, desde que eu vou começar vou começar em 2007, que é quando a tipificação passa a ser a mesma nas polícias e no Ministério Público. Nós temos tido uma certa constância, com algumas flutuações que não são estatisticamente relevantes, de ano para ano. E a estatística anda há muitos anos entre as 25 mil queixas, 30 mil queixas. Portanto, há aqui 5 mil queixas de flutuação de ano para ano. Várias reflexões sobre este número ser uma constante. Quando há pouco falava de que ele é mais visível, de facto, quando passa a crime público temos um aumento relevante das estatísticas, mas depois ele tem-se mantido dentro desta constância de 25 mil, 30 mil queixas. Portanto, aparentemente, o facto de ser crime público, não, pelo menos nos últimos anos, não exponenciou o número de queixas. E isto carece aqui também de uma reflexão, não é? Porque era expectável que houvesse, talvez, sobretudo, denúncias de pessoas que não as vítimas. E isto sabemos que é reduzido, não é? A maior parte das denúncias são feitas pela própria pessoa. Portanto, a ideia do crime público amplificar o número de pessoas que pode reportar o crime, na prática tem pouca... E porquê que considera que isso possa estar a acontecer? Ainda há a ideia de que não se devem meter? Eu acho que a maior parte, ainda temos muito essa mentalidade, não só a nível privado, não é? Quantas nós chamamos a polícia, só virmos no nosso prédio
um episódio que nos parece que está a ocorrer uma situação de violência, não só a título individual, mesmo a nível dos profissionais e das profissionais que deveriam ter um dever acrescido de denúncia, há ainda grande reticência. Quer ao nível, por exemplo, dos profissionais de saúde, que têm muitas vezes conhecimento em primeira mão da situação, mas que têm um conjunto ainda de procedimentos que têm a ver com a confidencialidade. Não estou a dizer, não me estou a posicionar contra ou a favor, mas quer dizer, falamos com as colegas diariamente, vou denunciar e a pessoa nunca mais me aparece na consulta, perco esta pessoa, era o único elo que ela tinha de apoio, vou perdê-la se fizer uma consulta, se fizer uma denúncia sem a sua concordância. Isto é válido para as escolas, não é válido, obviamente, para os profissionais de justiça, não é válido para os colegas das CPCJs, mas ainda temos muito ainda está muito enraizada esta ideia de que até que ponto é que eu me devo meter, e depois um medo que as pessoas têm, que é, eu vou denunciar, depois a pessoa não colabora e isto não se vem a provar, como se quem denuncia tivesse a obrigação de fazer prova do crime, que é uma coisa que era importante desmontar, não é? A investigação do crime não cabe à pessoa que denuncia. E depois uma coisa que eu acho que é importante, que é algum descrédito na resposta da justiça. Eu vou fazer e não vai acontecer nada. E a pessoa fica em maior vulnerabilidade e eu próprio fico em maior vulnerabilidade. Não é? Só a título pessoal, eu uma vez chamei a polícia, há uns anos morava aqui em Lisboa, num prédio, onde recorrentemente percebia que o casal de cima ele a agredia, havia um bebê, eu chamei a polícia várias vezes e a primeira vez que ele me encontra sozinha no elevador, ele ameaça-me fisicamente. Portanto, as pessoas também não estão, não é? Pôs-me assim o dedo e diz, voltas a chamar a polícia. E quer dizer, as pessoas também não querem, portanto, o medo de represálias também portanto, acho que aí, embora tenhamos uma consciência social que, volta a comparar, não é comparável ao que era há 40 anos atrás, não é? E falamos, e estamos aqui com um podcast regular a falar sobre isto, ainda parece-me que não estamos ainda numa consciência social de total tolerância zero e de total indignação. Não é? Há a indignação das redes sociais, mas não chega, não é? Estava a fazer militância. O raciocínio das tais, das queixas, das mais 5 mil, menos 5 mil, mas e o que é que se vai, há alguma coisa que se vai notando de diferente? Em matéria, o alvo continua a ser a mulher ou também há ali... Sim, isso maioritariamente, portanto, cerca de 78% das denúncias do ano passado, a vítima era do sexo feminino. Claro que temos vítimas do sexo masculino, isso é óbvio e é inequívoco, mas continuamos aqui a ter inequivocamente uma matriz de género e um crime que assenta sobretudo nesta concepção que falávamos de que as relações são assimétricas, que numa relação íntima há uma pessoa que tem mais direitos, mais privilégios, mais poder sobre a outra, e é esse poder simbólico, real, que valida que eu possa, no fundo, quase que controlar, não é? Controlar o comportamento da outra pessoa. Portanto, é a percepção de que numa relação de duas pessoas, uma delas está legitimada, no fundo, quase para ter uma postura corretiva do comportamento da outra pessoa, que por acaso também é uma pessoa adulta. E essa legitimação não é ao nível exclusivo da relação pessoal que se estabeleça, mas é uma legitimação social. Sim. E, nessa medida, a pessoa, a agressora, o agressor, sente-se legitimado para poder fazer e acontecer. Sim. E agora, um bocadinho na perspectiva, e que está nas outras esferas todas da nossa vida, não é? Justamente. Portanto, eu gosto sempre de dar o exemplo, por exemplo, não há nenhuma mulher, nós estamos aqui 3, mas não há nenhuma mulher em Portugal, eu diria no mundo, que não tenha a experiência de ter sido assediada no espaço público desde muito pequena. 10, 11, 12 anos, quando íamos para a escola. Não há nenhuma de nós que não tenha vivenciado o piropo, o apalpão no transporte público. E é uma experiência que todas nós vivemos como se fosse algo normal e os rapazes, felizmente, não a têm, não têm que a ter, não é? Porque o corpo, a identidade corporal é tão válida para as mulheres como para os homens. Mas esta ideia do corpo do outro como coisa quase pública, não é? Que eu posso mandar fazer umas piadas, fazer a piadola ou até tocar, ou, não é? Às vezes mascarado de piada, está tão normalizado e tem muito a ver com esta legitimação de que há um grupo social que está legitimado
a poder fazer isto, mesmo que isto seja altamente ofensivo e agressivo. Que todas temos esta experiência, não é? Justamente aquilo que falávamos aqui num outro episódio anterior, que é justamente esta hierarquização da sociedade que permite, que legitima a violência. A violência não é em si mesmo um fenómeno, é apenas um sintoma da dita hierarquização. E relativamente às idades, há pouco falava de um fenómeno que se vai notando, não é? Em relação às idades, o que é que os anos também nos têm mostrado? Aí é que eu acho que a estatística nos começa a dar preocupações, não tanto as denúncias à PSP e à GNR, eventualmente também no Ministério Público, mas quando fazemos inquéritos, e fazemos anualmente inquéritos que lançamos normalmente por ocasião do 14 de fevereiro, só para assinalar a data, com menos flores e mais realidade. De facto, quando auscultamos miúdos e miúdas dos 13 aos 23, que é a amostra que utilizamos, o que temos vindo a constatar ano após ano é um aumento do número de rapazes e raparigas, e volto a dizer rapazes e raparigas, portanto, o comportamento agressivo aparece legitimado no número crescente. E os dados do ano passado, de 25, apontam para quase um quarto, 24, qualquer coisa por cento, de rapazes e raparigas que dizem, sim senhora, é até expectável que haja um certo grau, porque o que lhes é perguntado não é se é admissível a violência, porque eu acredito que se lhes perguntássemos isso, eles diriam, com alguma censura social, não, isso não é admissível. É quando lhes damos uma lista de comportamentos que nós sabemos que estão tipificados como ligados violência, ao controlo, acesso às passwords das redes sociais, com quem é que tu te vês, como é que tu te vestes, com quem é que tu te relacionas, as questões das localizações, porque neste momento os telemóveis permitem que as pessoas estejam monitorizadas 24 horas por dia. Quando lhes damos estas listas de comportamentos que são abusivos e que são intrusivos, eles pontuam-nos, uma grande parte deles e delas pontuam-nos como admissíveis e há alguns deles como expressões de afeto. E estamos a falar de pessoas dos 13 aos 23. Portanto, já ninguém nasceu num regime não democrático, já toda a gente frequentou a escolaridade obrigatória. Não é? Estamos num contexto social completamente diferente do que foi, por exemplo, a minha infância, ou do que foi a infância dos meus pais, ou até dos meus avós. E, portanto, isto é que, quando eu há pouco falava em retrocesso, era na emergência destes pensamentos que se calhar sempre lá estiveram, e que não havia espaço, havia censura social sobre eles, e o que me parece agora é que não há censura social, como há até um certo palco para estes pensamentos. Via youtubers, via Instagrams, e eu, às vezes por azar o algoritmo mete-me em contacto com essa gente, sabe-se lá porquê, mas são coisas absolutamente... Não é? Temos neste momento um movimento nos Estados Unidos a pôr à discussão a proibição do voto das mulheres. Portanto, estamos nisto. Quer dizer, de repente estou outra vez a ver as sufragistas, não é? Quer dizer, há qualquer coisa aqui, portanto, há um movimento global de uma certa reemergência de alguns discursos que pensávamos que estavam absolutamente caducos e que estavam completamente démodé. Caducos são, absolutamente. Mas é natural que surjam justamente em função daquilo que há pouco falávamos. Mas a propósito disto, nem tudo é negativo. Não tudo. E eu volto aqui a falar de um assunto que já falei num ou outro episódio, mas e falo porque eventualmente algumas professoras ou professores do ensino secundário estarão a ouvir e poderão querer colaborar nisto também. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas tem, neste momento, 4 performances em possibilidade de serem realizadas, sendo que 2 delas já as vem realizando há bastante tempo, que têm a ver justamente com simulações. São simulações de audiências de julgamento de processo de crimes, uma por por um crime de violação, outra por crime de violência doméstica, e em que, a partir de situações imaginadas da chamada violência no namoro, simula com os estudantes de determinadas escolas secundárias situações da dita violência e simula a audiência de julgamento em que eles, estudantes, fazem
de arguido, de vítima, de testemunhas de defesa, de testemunhas de acusação, e nós, membros da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, fazemos os papéis profissionais, chamemos-lhe assim, juízes, Ministério Público, advogadas. E que depois a sentença é proferida pelos estudantes que avaliam a situação e entendem-se que o arguido deve ser absolvido ou deve ser condenado, e sendo condenado numa pena efetiva ou numa pena suspensa. E nunca tivemos nenhuma absolvição. Sempre tivemos condenações. E até já acompanhei também dessas sessões. O que é que acontece? Na prática até costumam ser logo muito severos. Exatamente. Às vezes é logo pena máxima. Exatamente. E depois perguntam, mas porquê? Exatamente. Portanto, e com essas performances, o primeiro objetivo que pretendemos atingir é justamente discutir as questões, fazer vir ao de cima toda a sorte de ideias erradas e por essa razão nas audiências, na simulação, nós fazemos algumas coisas, suscitamos ideias erradas, algumas das profissionais dizem coisas que não estão certas, que justamente para poder suscitar alguma objeção, alguma indignação. E até, inclusivamente, agora, muito recentemente, tivemos alunos de uma escola secundária de Santarém que disseram, não vamos nós imaginar uma cena e vamos nós construir uma história. E assim fizeram, e era uma história de violência psicológica no âmbito de uma relação de amor, e foi na semana passada, no dia 22, justamente essa simulação que correu lindamente. Até porque a violência já não é, e certamente isso também faz parte da avaliação ao longo dos anos. Começávamos com uma violência muito física, ou se calhar quase exclusiva, porque as tecnologias também não eram aquilo que são hoje em dia naturalmente. Mas hoje em dia até isso vai mudando, este tipo de violência. Eu acho que vamos tendo novas plataformas onde ela pode ocorrer, não é? A questão das redes e a questão do digital não vem trazer uma violência nova, vem trazer mais um espaço muito mediatizado, que é muito rápido, não é? Por exemplo, a partilha de imagens não consentidas, de vídeos, a partilha não consentida, porque as imagens até podem ter sido recolhidas com o consentimento das duas pessoas. Temos um novo cenário onde a violência ocorre, mas a violência no digital cumpre todos os estándares das outras violências, da violência só a forma é que muda. Só a forma é que muda, portanto, o controlo coercivo, a ameaça, a humilhação. Qual é a questão? Aqui é tudo muito rápido e aqui é público. Portanto, tem um impacto que fica, não é? Mesmo que depois seja retirado, sabemos que não é retirado totalmente, e aqui as plataformas deveriam ter, na minha opinião, devíamos ter aí sim legislação muito mais exigente com as plataformas, porque de facto acontecem coisas no digital absolutamente nocivas, e temos situações de pessoas que se suicidam na sequência de partilha de coisas e de processos de difamação, etc. Portanto, o digital passa a ser um problema porque é um novo espaço onde a violência ocorre. E eu acho que há uma grande consciencialização de que a violência doméstica, a violência de género, não é só violência física. Eu acho que isso é um dos grandes upgrades em termos sociais que temos tido. Pode nem nunca haver agressão física e a pessoa viver num clima de terror 1, 2, 3, 10, 20 anos. E de facto, não há. E depois outra questão importante é a consciência da violência sexual dentro de uma relação íntima consensual, não é? Que eu acho que também é um processo que temos vindo a fazer devagarinho, que é, numa relação violenta, é quase impossível não haver violência sexual. Portanto, esta ideia de que não há violação na conjugalidade, de que não há agressão sexual, porque as duas pessoas têm um contrato de intimidade, seja pelo namoro, seja pela conjugalidade, eu acho que esse também é um trabalho que temos feito devagarinho e que se percebe, e que sobretudo quem trabalha com vítimas, que também é um processo interessante, que é os próprios profissionais durante muito tempo não abordavam a questão da sexualidade na relação abusiva. Portanto, e agora, quanto mais pergunta, mais é óbvio que a agressão sexual, quando há violência doméstica, a agressão sexual está muito presente. E a agressão sexual tem impactos absolutamente devastadores para o resto da vida da pessoa e para a sua futura
conjugalidade, futura sexualidade e percepção do corpo como algo que é seu e que é inviolável. Está em curso e vai sendo renovado o Plano Nacional de Combate à Violência, do qual fazem parte também, entre as várias ações, o estudo desta questão e do impacto. O que é que temos em curso, e tendo em conta todas estas novas valências, muito também já temos ouvido aqui falar que falta saber de facto o verdadeiro impacto a nível, por exemplo, da saúde, o verdadeiro impacto até nos menores, nos filhos. Que estudos é que temos em curso e se haverá novidades por aí a caminho também em relação a esta matéria? Olha, da parte da SIG, o estudo que neste momento vai arrancar, portanto o estudo de prevalência que vai arrancar é o estudo que não é violência doméstica, mas é uma violência de género, que tem a ver com as questões da mutilação genital feminina, que tínhamos feito um estudo de prevalência já em 95 e vamos repetir agora em 2026. Está em curso com a Universidade do Minho e com a Direção-Geral de Políticas de Justiça, um inquérito à vitimação que vai abordar as várias formas de violência e com grande enfoque também nas questões da violência sexual e da violência no espaço digital. Nacional. Nacional vai decorrer em 4 países, Portugal, Malta, Estónia, Letónia, já não lhe sei precisar, mas vai decorrer em 4 países o mesmo estudo. Portugal participou agora num estudo ibero-americano e, portanto, os resultados devem estar para sair sobre a prevalência de vivência no digital, não necessariamente em relações íntimas, se já fomos ofendidas online por ser mulheres, por estarmos a expressar opinião. Portanto, tínhamos participado num sobre impacto do digital e as agressões no digital sobre mulheres com visibilidade pública, e os resultados são absolutamente impressionantes, porque isto depois leva a pensar porque é que as mulheres, por exemplo, não estão mais também na esfera pública, porque é muito mais exigente ser mulher na esfera pública do que ser homem, por exemplo, mulher deputada, mulher cineasta, mulher locutora de televisão, portanto estamos muito mais expostas, e este estudo que lhe estava a falar tem a ver com a prevalência da exposição à violência no digital. Depois estão outros estudos em curso, nomeadamente um que não falámos aqui, mas que tem a ver com o impacto de trabalhar no apoio à vítima. Portanto, isto também é importante, que é a dimensão do impacto nos e nas profissionais que trabalham no apoio à vítima ano após ano, e portanto são pessoas que estão permanentemente a ser expostas a situações de microtrauma, que portanto somado tem impacto também na saúde mental destes e destas profissionais. E estão vários estudos setoriais. Ter isso concluído quando para... Este último que eu lhe disse, provavelmente em 2027. Porque esta é uma área central, não é? Se as pessoas, por exemplo, não estão bem, não podem ser bons e boas profissionais de apoio, e não estando bem, corremos o risco das pessoas irem trabalhar para outra área. Isto é um dado, não é? É uma área muito exigente em termos emocionais, e que, pronto, é uma área de trabalho com elevadíssimo risco de burnout, e é sempre um desafio, eu diria quase diário, de garantir que os e as profissionais se mantêm. Estamos a falar de profissionais que ao longo dos anos são altamente profissionalizados e profissionalizadas. Portanto, este eu diria que era um grande... Eu há pouco, quando dizia os grandes avanços dos últimos anos, eu destacaria 2 e agora juntava este. Era, por um lado, a resposta da justiça, que eu acho que tem mudado bastante nos últimos anos, embora a percepção pública seja de que ainda há muito a fazer. E, por outro lado, uma área que me é muito cara, que tem a ver com a profissionalização e com a capacitação da resposta de apoio à vítima. Eu acho que acho que é inequívoco, que não obstante as fragilidades que ainda temos em algumas zonas do país, porque temos uma distribuição um pouco desigual, eu acho que é inequívoco para toda a gente. Quer dizer, nós em 1998 tínhamos uma casa de abrigo e 5 estruturas de atendimento à vítima. Neste momento temos 38 casas de abrigo, temos 223 estruturas de apoio à vítima. Ou seja, estamos a falar num período de 25, 30 anos em que mudámos completamente o paradigma de intervenção, e que tem muito a ver com o que dizíamos no início.
a ideia de que isto não é um problema da esfera do privado, é um problema da esfera pública e, por conseguinte, da política pública. Portanto, acho que eu destacaria estes dois eixos. Falou agora aí nas casas de abrigo, que também já abordámos aqui no nosso podcast. Acolhe as críticas de que não é igual para uma vítima ser acolhida e acompanhada, por exemplo, em Lisboa ou fora da cidade de Lisboa, e que de facto essas casas de abrigo não jogam todas com a mesma verba e a mesma capacidade de contratação dos profissionais que são necessários? Certo. Duas coisas nessa pergunta. Claro que não é a mesma coisa ser acolhida em Lisboa ou ser acolhida numa aldeia do Baixo Alentejo. E não é igual e não tem a ver com o outro assunto da segunda parte da pergunta, que é a verba que o Estado contratualiza com cada uma das casas de abrigo. Claro que se eu sou acolhida numa aldeia de Trás-os-Montes, e pode haver uma casa-abrigo numa aldeia de Trás-os-Montes, o acesso aos recursos que eu tenho é completamente diferente se for acolhida no centro de Lisboa, ou no centro do Porto, ou no centro de Faro. Ou seja, tem a ver com a oportunidade que eu tenho de aceder aos recursos de emprego, de saúde, de escola, de regularização, por exemplo, se for uma mulher sem documentação. Portanto, fixação dos técnicos que são necessários também nessas casas. Exatamente. Portanto, é muito mais fácil recrutar para o centro de Lisboa do que recrutar para uma equipa do Baixo Alentejo. Até porque, e a nossa experiência diz-nos que as pessoas que até eram daquela zona vieram estudar para as grandes cidades e não querem regressar porque, entretanto, reorganizaram a sua vida aqui. Portanto, essa é uma questão. A questão do financiamento é outra. De facto, no caso das casas de abrigo, exclusivamente casas de abrigo, as outras respostas têm outra configuração de financiamento. As casas de abrigo, todas, sem exceção, resultam de acordos daquelas entidades com o Estado português. E esses acordos são chamados acordos atípicos, ou seja, cada centro distrital de segurança social tem, dentro do intervalo, tem liberdade para negociar o valor per capita que é pago a cada pessoa acolhida. E isso, de facto, é público, é muito variável, não tem a ver com zona urbana e zona rural, nada a ver. Portanto, temos casas de abrigo em zonas rurais com muito mais financiamento do que casas no centro de Lisboa, por exemplo. Tem a ver com a capacidade de negociação daquele centro distrital com aquela entidade. E perguntámos essa é a melhor forma, ou seja, tendo em conta que depois a repercussão da atividade nós defendemos, também é público, defendemos há muito tempo que, à semelhança de outras respostas sociais, como as creches, como as respostas para a terceira idade, isto devia ser tipificado e devia ser encontrado um valor médio, e está encontrado esse valor médio, para todas as casas de abrigo terem exatamente o mesmo valor, porque depois, legalmente e tecnicamente, é exigido exatamente as mesmas coisas a quem recebe, vou dizer um valor absolutamente inventado, 100 euros e a quem recebe 1000. Portanto, o grau de exigência é exatamente igual, quer legislativo, quer técnico. E isto cria, obviamente, situações de assimetria dentro da própria resposta. Mas isto é só válido, volto a dizer, só se aplica às casas de abrigo, porque todas as outras respostas estão tipificadas, o valor está tipificado. E porquê que aqui não muda? Ou seja, tendo em conta que, como diz, não é? É uma situação que já está assinalada há muito tempo, é uma questão de verba? Não creio, porque as casas de abrigo até que têm aberto recentemente, até têm aberto com valores bastante, como dizer, bastante simpáticos, bastante... É porque diz, o tem aberto, porque até isso depois varia, não é? Ou seja, num ano podem ser 38, no outro ano, ao passado uns anos, pode não ser aquele o número de casas... Claro. As coisas vão abrindo também à medida, por exemplo, as últimas que abriram para dar resposta a vítimas específicas. Abriram 2 casas de abrigo para mulheres idosas, que era um problema que tínhamos, porque são mulheres cuja perspectiva de autonomização requer outro trabalho que uma mulher de 35 anos acolhida e que estará, obviamente, esperemos, o mais transitoriamente possível acolhida, do que acolher uma mulher de 87. Portanto, neste momento, as mais recentes são, de facto, 2 casas de abrigo que abriram, passa aqui a redundância, para resposta a mulheres idosas. Portanto, são as mais recentes. Portanto, sim, o número pode ir mudando, não só porque abrem, mas também porque fecham, não é? Porque as entidades também podem
negociar a reafetação daquele espaço para outra valência social. Tem acontecido muito pouco, ok? Nos últimos anos penso que fecharam tenho memória de fecharem 2 casas de abrigo, uma por intervenção do Estado, porque não estava a funcionar regularmente, é como fechar um lar de terceira idade, e outra porque a entidade entendeu realocar a verba e o espaço e negociou realocar para uma estrutura de apoio à infância. Portanto, mas isso, sim, não é fixo, já foram, como lhe disse, em 98 abre a primeira casa de abrigo e ao dia 2 temos 38. E porquê é que não chegamos a essa perfeição, chamemos-lhe assim, na distribuição da verba? Eu queria fazer um ponto prévio, que é, eu acho que a reflexão tem que ser prévia, que é, faz sentido continuar a abrir casas de abrigo? Não me parece, ok? É um mal necessário, mal no sentido não que as colegas trabalhem mal, não é nada disso, mas é uma situação, ela própria, tão revitimizante. Eu dizer a uma pessoa às 4 da manhã, pega na tua mochila, mete o miúdo numa mão, ele pega num brinquedo e vou-vos levar para trás dos montes, e fazemos, e esse serviço é assegurado por nós, fazemos um país inteiro e o menino sai da escola, sai da creche, a pessoa corta... Portanto, isto em si mesmo é um processo tão absurdo que devia ser tomado em último rácio, não é? Cada vez que decidimos acolher, eu acho que ninguém encaminha levianamente para acolhimento, mas acho que temos obviamente que privilegiar outras medidas que não passem pela pessoa abandonar a casa, que grande parte das vezes é sua, portanto está a pagá-la ao banco, está a pagar uma renda, e é vítima de um crime e é vítima do crime que reside. Isto é uma discussão antiga, muito antiga. Portanto, esta é a primeira questão, que é até quando vamos continuar a abrir casas de abrigo para institucionalizar pessoas adultas e meninos e meninas. Portanto, metade das pessoas acolhidas são crianças. Portanto, são crianças que saíram da sua escola, que romperam laços com os amigos, que estão numa terra que não fazem ideia o que é. Portanto, acho que temos que... É um pensamento que acho que é recorrente, mas não sei se temos feito um caminho muito assertivo neste sentido. E sim, respondendo à primeira questão, não queria fugir à questão, eu acho que temos que caminhar urgentemente é meu, sublinhado meu, para uma tipificação desta resposta social, à semelhança de outras respostas sociais, porque ela quando começa a surgir, e a Segurança Social chama-lhe acordo atípico, porque são quase negociações à peça, mas neste momento já temos praticamente uma cobertura nacional, já não estamos a falar de respostas absolutamente episódicas que surge uma aqui e outra ali, não. Neste momento está tudo legislado para abrir, é absolutamente claro o que é que uma instituição tem que ter, qual é o corpo técnico que tem que ter, portanto não faz sentido, na minha opinião, continuar a fazer acordos entre o Estado e as instituições atípicos de uma coisa que lamentavelmente se tornou típica. Essa questão levanta ainda uma outra, que tem a ver justamente com o financiamento, uma vez que muitas dessas instituições, sejam as casas de abrigo, sejam outras estruturas de acolhimento, foram criadas e são geridas por organizações não governamentais. E o financiamento é sempre uma questão delicada e que se coloca e que neste momento está em cima da mesa. Sim, eu penso que se está a referir às notícias que têm vindo, obviamente, não se aplica a esta resposta que acabei de falar. As casas de abrigo não se aplica. Mas aplica-se a outras estruturas de acolhimento. Aplica-se ao acolhimento a alguma parte do acolhimento de emergência e aplica-se a algumas estruturas de atendimento. Quais? As que estão a ser financiadas no âmbito dos fundos comunitários do Portugal 2030. Portanto, esta questão, porque, como sabem, estas estruturas funcionam na lógica de projeto, os projetos são a 36 meses, eventualmente renováveis, e, de facto, a partir do próximo mês de junho, começam a terminar os primeiros 36 meses de algumas destas estruturas, 3 ou 4. E estes 36 meses de durabilidade vão estender-se entre junho deste ano e, se não me engano, março de 2027. E, portanto, temos aqui um período de quase um ano, 9 meses, de entidades que vão deixar de ter financiamento pela via dos fundos comunitários. E estamos a falar para as pessoas perceberem mais concretamente de que soluções que o que está neste momento em cima, portanto, as entidades já foram informadas na passada... que entidades são? Ou seja, são essencialmente são estruturas de atendimento,
talvez umas 60. São locais também onde ainda se pode permanecer, até não, para quem nos ouve. O estrutura de atendimento é porta aberta, é ambulatório, chamemos-lhe assim. Portanto, são equipas com psicólogos, assistentes sociais, colegas de direito, e que dão apoio, porque felizmente as pessoas não estão todas institucionalizadas. A maioria das pessoas não está institucionalizada. Portanto, estas são as estruturas e são em todo o país. São 144 e depois algumas delas fazem atendimentos centralizados em territórios de baixa densidade populacional, onde não é preciso estar uma equipa a tempo inteiro, mas vão lá, estilo à terça-feira, é o dia de mercado e atendem na Câmara Municipal. Mas na prática são 144 estruturas e destas 144, uma parte delas está a ser financiada ao dia de hoje com recurso a fundos comunitários são esses fundos comunitários que o programa acabou. Portanto, acabou e o que está a ser equacionado, e dizer-vos que as entidades já foram todas notificadas de que o financiamento estará assegurado à medida que terminem o financiamento comunitário. Okay? Portanto, estará assegurado pelo Orçamento de Estado. Estará assegurado por dinheiros públicos, sim, por dinheiros públicos, seguramente. Portanto, essa é uma decisão que já foi confirmada. E assegurado para até ao final deste ano, até... Não lhe consigo dizer, estaria a ser absolutamente imprecisa se lhe dissesse a temporalidade. Não fecham portas a partir do último dia. Ninguém fecha portas, até porque, além destas estruturas de atendimento, temos outras respostas de acolhimento, essas sim, que são financiadas por fundos comunitários, que são as respostas de acolhimento de emergência, que são 25 e que são espaços onde as pessoas são acolhidas em situação, como o próprio nome indica, de emergência e crise. Portanto, não é expectável que nenhuma destas casas, que tem à volta de 200 e tal pessoas acolhidas em permanência, feche portas em junho. Isso nunca aconteceu e não creio de todo que vá acontecer. Estou absolutamente confiante que, neste momento, quem define as verbas públicas já encontrou uma solução para manter a continuidade. Isso, absolutamente. Percebo, absolutamente, a angústia, sobretudo dos e das colegas que lá trabalham, que veem os seus contratos de trabalho, estão a chegar, percebo em absoluto, e acompanhámos-las no dia-a-dia, portanto, sabemos o que é que está em causa. Afiançar-vos que as entidades todas já foram informadas de que que já foi encontrada via... Agora, muito honestamente, estas estruturas deviam estar todas contempladas em Orçamento de Estado há muitos anos. Aliás, todos os pareceres apontam nesse sentido, não é? Porque deixou de ser, de facto, uma coisa atípica, não é? Uma coisa episódica, para ser uma prestação de um serviço em continuidade. E, portanto, sendo em continuidade, a SIC defende há muito tempo de que devia ser via Orçamento de Estado, para dar previsibilidade às respostas, para dar visibilidade aos postos de trabalho. Estar incluída nas despesas do Estado. Corrente, são despesas correntes do Estado. É? Aliás, também revela, ou o Estado vai sendo forçado a olhar de forma diferente para claro, com certeza, não é? Quer dizer, ninguém... Quando eu há pouco dizia que uma das grandes conquistas dos últimos 20 anos é esta rede, não só a sua ocupação no território, não é? Que é neste momento 87% dos concelhos têm uma equipa. Podem não ter uma equipa em permanência, mas têm uma equipa de apoio à vítima. Isto requer compromisso financeiro, não é? É claro que os fundos comunitários têm sido aqui uma alavancagem incrível para muita coisa, não é só na área da violência doméstica. Tem sido aqui uma bolha de oxigênio importante nos últimos anos. Mas a partir do momento em que, como dizia a doutora Teresa, isto é, obviamente, função do Estado, temos que, se calhar, equacionar maneiras de garantir sustentabilidade e previsibilidade, não é? Porque eu acho que o que é muito perturbador é, e sobretudo na perspectiva até dos profissionais que lá trabalham, é para o ano existimos enquanto resposta. E que é um outro dos elementos que contribui para o burnout dessas Exatamente, pessoas. Obviamente. Uma precarização Justamente. do trabalho, que, não é? Depois, como é que podemos ter pessoas a trabalhar no apoio à violência se elas próprias estão em situações de vulnerabilidade? E pode comprometer até projetos, porque são sempre curtos, não é? Nunca se consegue perceber se pode ir mais além. Claro, e há outro risco, que é, legitimamente, os e as profissionais vão procurar alternativas de trabalho mais... Até podem ir para uma área que gostam menos, mas... Então, se sentem mais compensados. Sim, mais compensados, onde têm um contrato de trabalho sem termo. Portanto, as pessoas entram muito jovens, às vezes, para a rede a trabalhar 23, 24, as pessoas depois têm projetos de vida, não é? Querem ter filhos, não é? E é duro trabalhar nestas áreas. De certo modo, algum problema? Ou seja, conseguir cativar e fazer permanecer estes profissionais? Cativar não diria, porque de facto as pessoas entram, quem vem trabalhar, eu vou dizer uma palavra, muito apaixonadamente, vem quase como uma coisa de missão, não é?
Mas essa missão, se não tiver depois um sustentáculo financeiro e de estabilidade laboral, o romantismo vai-se perdendo, não é? Isto é válido para qualquer área de trabalho, não é? Portanto, eu diria que cativar não, às vezes manter ao fim de alguns anos sim, porque é de facto uma área muito exigente, e dizer que as pessoas fazem um grande investimento de profissionalização, não? Porque as pessoas não lhes chega a ser licenciadas em Psicologia ou em Direito, têm que estar sempre a investir na sua formação. E agora, o ano passado, saiu a nova metodologia de avaliação do risco, tem que fazer formação em avaliação do risco, tem que fazer formação em trauma, as pessoas estão permanentemente a investir porque querem permanecer, não é? Agora, é uma área muito exigente e, portanto, às vezes as pessoas, com toda a compreensão, vão procurar outras saídas profissionais. Como é que vê também algumas críticas relativamente ao o diagnóstico está feito, junto dos mais novos, aquilo que se está a assistir é aquilo também já de que falámos, mas que faltam campanhas, ou seja, para se começar de forma ainda mais visível a falar junto das escolas, junto até de outras faixas etárias, mas acima de tudo os mais novos, falar mais sobre isto e começar a fazer o tal trabalho de raiz, ou continuar a fazer de forma mais visível este trabalho de raiz para se mudar gerações que não mudam no dia de amanhã. Demora ainda muito, muito tempo até que isso aconteça. Totalmente de acordo com a parte, que é o trabalho deve ser feito, eu defendo no pré-escolar, portanto, que é quando começamos a construir relações de simetria e de respeito, e de respeito pelo corpo do outro. Portanto, o trabalho tem que ser feito muito precocemente. Mas não só, não trabalhamos o pré-escolar e depois deixamos. Tenho muitas dúvidas que seja por campanhas. As campanhas não mudam comportamentos. Está provado, não mudam atitudes, não mudam comportamentos, mudam percepções. E, de facto, não é por falta de campanhas. Eu acho que nós temos imensas campanhas, quer as campanhas do Estado, que são bianuais, portanto temos sempre 2 campanhas, uma por ocasião do dia de São Valentim e outra por ocasião do 25 de novembro, e depois temos muitas campanhas de sensibilização por parte de autarquias, de organizações da sociedade civil. Portanto, são apenas um relembrar. É um lembrete, ok? A mudança do comportamento faz-se mais a fundo, faz-se mais noutra dimensão. E faz-se muito na escola, mas faz-se muito em casa, não é? E de facto temos, como dizíamos há pouco, temos neste momento discursos de contradição, temos o discurso de contraditório é muito forte, não é? Portanto, temos que ter aqui uma estratégia, na minha opinião, muito mais consistente de trabalhar com crianças e depois com adolescentes. Qual é o grande problema disto? O problema é que estes resultados vamos vê-los daqui a 30 ou 40 anos, ou 50. E de facto, às vezes a política move-se mais por coisas mais, por resultados mais imediatos, obviamente. Queremos ver soluções, não é? Que temos o buraco na rua, queremos que lá alguém vá tapar o buraco. Portanto, eu defendo fortemente uma educação para a cidadania forte nas escolas, em que aborda estes temas sem qualquer... sem tabus. Pudor, sim, sem tabus. Temos que falar de sexualidade, temos que falar de igualdade, temos que falar de rapazes e raparigas. Sabemos que há um discurso também que começa a ser emergente das questões de uma suposta ideologia de género, portanto, e que se opõe a esta abordagem. Mas enquanto quer dizer, eu não vejo abordar, não consigo ver prevenir violência sem falarmos das construções do que é ser rapaz e rapariga. Não vejo possível. Mas a par destas questões, que estão aqui muito bem identificadas, também temos que ter em atenção as questões laborais. Certo. Porque enquanto nós tivermos desigualdades salariais ou enquanto não tivermos efetivas políticas e medidas para haver uma conciliação real entre a vida familiar e a vida profissional, é tudo muito bonito, mas nada funciona. Enquanto nós tivermos, por exemplo, agora na reforma laboral, uma questão que parece ser a questão central da economia, que é as horas de amamentação. Então, isto não pode ser assim, não é? Alguma coisa está mal. Temos que mudar aqui a agulha para construir uma efetiva igualdade
entre as pessoas, e a igualdade entre homens e mulheres. Como é que se entra em casa? Porque há pouco falava, a escola são os filhos quando saem de casa. Mas também, como é que se entra em casa? Que caminho é esse que também... São pessoas que vêm de uma outra realidade e às vezes com essas tais concepções mais antigas do homem e da mulher. Eu aqui, e já estamos numa rádio, eu acho que aqui a comunicação social tem também um enorme papel. Eu acho que a maneira como tratamos, agora aqui um bocadinho foi cienciar a alheia, mas a maneira como se tratam as notícias, e não tem que ser notícias sobre violência doméstica, é como se tratam as notícias e como se visibiliza ou não visibiliza esta desigualdade, são também importantes, não é? Quando eu permito, por exemplo, e eu não sou telespectadora dos programas que vou dizer a seguir, mas quando eu permito reality shows em que permito e difundo discursos misóginos, validação de agressão até física, ao que sei, agressões sexuais, está tudo em canal aberto, e estou-lhe a dar uma veste de normalidade. Está tudo bem. Estas pessoas até saem daqui, até são famosas e até ganham mais do que as outras que trabalham todas e que se levantam. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma que temos que refletir, que é a comunicação social, para mim, parece-me absolutamente central, que também faça uma reflexão interna do seu papel, de como é que tem visibilizado estas questões. E como é que se entra em casa? Os miúdos também levaram para casa as questões da reciclagem, não é? Que toda a gente aqui aprendeu a reciclar, um bocadinho por imposição de uma geração, que, não é? Quer dizer, para o meu filho hoje é impensável não separar o lixo. Quer dizer, a concepção dele é óbvio que o vidro vai para aqui. Isto foi, e os miúdos trouxeram isto dos infantários e de casa e trouxeram para dentro de casa. Portanto, também temos que fazer este movimento, não são os pais só que educam. As crianças também trazem para dentro de casa novas maneiras, eu não sei se são novas, mas maneiras diferentes de estar com o outro. No fundo é a sociedade. Sim, somos todos, estamos todos Mas deixa só pegar aqui uma coisa que disse que me parece muito interessante, é que o papel da comunicação social é muito, muito, muito relevante, designadamente, não apenas neste aspecto que focou, mas designadamente também ao nível da linguagem. Mas isso haveremos de falar num outro episódio, estas questões da linguagem que é utilizada. E que fará todo o sentido. Só também para terminarmos aqui a nossa conversa, o plano prevê naturalmente olhar também para o outro lado onde tudo começa, que é o agressor. O que é que nos diz sobre até para quem não sabe, não é? Estivemos a falar aqui sempre do lado da vítima e do fenómeno em si. Sim, e uma coisa curiosa, e a doutora Teresa deve-se lembrar, os primeiros planos nacionais, o primeiro é de 99, e Portugal teve sempre plano de política pública até à data, ininterruptamente. Portanto, aquele consenso que falava há pouco, legislativo e governamental, também se plasma nisto. Desde 99 à data de hoje, tivemos sempre plano de política pública, sem alterações, não obstante mudanças de governo. Ou seja, imagino que entra um governo que já, com um plano já em curso, nunca houve revogação desse plano. Eu acho que isso é um sinal importante. Nos primeiros planos nacionais, não havia área consagrada aos agressores, era um não tema. E havia até a primeira vez que se conseguiu pôr no plano nacional políticas a olhar para os agressores, houve bastante debate público positivo, que hoje em dia já não se coloca. Portanto, hoje é absolutamente unânime que um plano de política pública de prevenção e combate à violência tem que ter uma área de política a olhar para os agressores. Este plano tem, de facto, e eu acho que há aqui três questões muito importantes. Uma é que olha para os agressores numa lógica de responsabilização. E aqui há pouco falava que um dos grandes marcos é também a resposta penal, ainda que, volto a dizer, que a percepcionemos ainda que se calhar como aquém, mas de facto é inequívoco o número de condenações e até de reclusos em prisão preventiva e a cumprir pena do que temos nos últimos anos, não é? E nós temos no nosso site temos essa evolução ao longo dos anos para as pessoas também perceberem que são processos cá lentos, mas que têm repercussões. Depois, outra dimensão importante é a abordagem no sentido de que os comportamentos podem ser mudados. E, portanto, nós temos desde 2009 um programa para agressores em contexto judicial, portanto, são pessoas que estão em contexto judicial e que é um programa de 18 meses e que começámos
com, sei lá, 50 pessoas, e hoje em dia temos milhares de pessoas a frequentá-lo voluntariamente, entre aspas, porque depois há aqui voluntariamente à força. Quer ir fazer o programa ou quer ir cumprir a pena de prisão? Se calhar vou cumprir o programa para agressores. Agora, e depois temos outra coisa muito importante que eu acho que é a despatolização da agressão, não é? São residuais os agressores com psicopatologia e eu acho que este discurso também tem sido desmontado. Portanto, não estamos a falar de pessoas com doença mental, estamos a falar de pessoas que, noutros contextos sociais da sua vida, são absolutamente normativos, são bons colegas de trabalho, são bons profissionais, são bons CEOs, são bons juízes, são pessoas que agem normalmente, têm boa reputação. E depois, não é? Eu costumo ironizar, a loucura só os afeta quando entram em casa, é que é uma coisa muito circunscrita, uma patologia muito circunscrita. E, portanto, estamos a falar de um comportamento que é autodeterminado, portanto, a pessoa decidiu fazer aquilo, está consciente e está consciente dos impactos. E, portanto, continuar a trabalhar nestas duas vertentes, na vertente, obviamente, punitiva e de responsabilização, na vertente de mudança de comportamento e na vertente de prevenção, porque se eu prevenir, não é? Se eu educar porque não é tolerável alguém maltratar outra pessoa, tenho que esperar os tais 30, 40 anos para ter o resultado, mas isto tem que ser, não é? Portanto, eu tenho que educar para não ser vítima, mas tenho que educar para não ser agressor, e isto parece-me absolutamente central, não é? E mesmo para fecharmos, o que é que espera, tendo em conta que a classe política é muito importante, porque é de lá que saem as verbas, claro, é de lá que saem também as orientações e as decisões, o que é que espera? E tendo em conta que trabalha nesta área há muito tempo, o que é que gostava e esperava no futuro, de facto, para se dar um outro passo e ficarmos mais próximos dessa noção na sociedade que tanto falámos aqui, de que homens e mulheres são iguais? Sim, o que eu gostava muito, três coisas. Um forte comprometimento com o que eu disse há pouco, de não institucionalizar pessoas que foram vítimas de um crime. Acho que isso é um percurso absolutamente fundamental num Estado democrático. Eu não posso ter como única proposta para a pessoa que foi vítima de um crime vai para uma casa de abrigo. Portanto, um forte comprometimento. Um forte comprometimento com a sustentabilidade de todas estas estruturas que tivemos aqui a falar e destas equipas técnicas, que são quase 700 pessoas que todos os dias trabalham nesta área. E um fortíssimo comprometimento com a educação das gerações vindouras. Esta é a mais difícil, porque esta é mexer nos alicerces. Isso me permite. Estas três vertentes, ou melhor, para executar estas três vertentes, seria necessário que o governo português, fosse ele qual fosse, cumprisse uma das recomendações das Nações Unidas, já válida foi formulada em 95, que é a de que a tutela destas áreas deve ser centralizada do Governo, ou seja, deve ser a Presidência do Conselho de Ministros, em Portugal, a Presidência do Conselho de Ministros, e não qualquer Ministério, a Presidência do Conselho de Ministros a tutelar esta área. Para poder expandir a mesma política em todos os ministérios. Muito bem, muito obrigada. Conversámos com a doutora Marta Silva, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Ajude-nos a partilhar este conteúdo.